Olá, investidores! Bem-vindos ao canal ABC Investimentos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre dois conceitos fundamentais para quem investe no Brasil: a taxa Selic e o CDI. Vamos entender o que são, qual a relação entre eles e por que são tão importantes para a economia e para seus investimentos. Fique até o final para aprender tudo isso e muito mais. O que é a taxa Selic? Para começar, vamos definir a sigla Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Trata-se de um sistema operado pelo Banco Central do Brasil e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, ANBIMA, que realiza a custódia de títulos públicos federais e a liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, em reuniões que ocorrem a cada 45 dias. Essa taxa é utilizada como referência para diversas outras taxas de juros na economia, incluindo as taxas de empréstimos, financiamentos e, claro, os investimentos, influenciando diretamente os custos de empréstimos e o rendimento de investimentos. Mas, como a Selic funciona na prática? Simplificando, quando a Selic está alta, o custo do crédito aumenta, o que tende a reduzir o consumo e a inflação. Quando a Selic está baixa, o crédito fica mais barato, incentivando o consumo e, potencialmente, aumentando a inflação. Portanto, a Selic é uma ferramenta crucial do Banco Central para controlar a inflação e a atividade econômica. Então, o que é o CDI? Agora, vamos entender o que é o CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa que reflete os empréstimos de curtíssimo prazo entre os bancos. Esses empréstimos ocorrem diariamente e são usados pelos bancos para fechar suas contas no final do dia. A taxa CDI é muito próxima da taxa Selic, pois os empréstimos entre bancos precisam ser feitos a uma taxa competitiva. Por isso, o CDI é frequentemente usado como referência para muitos investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, entre outros. O CDI é um benchmark de muitos fundos de investimento e de títulos de renda fixa pós-fixados, como os certificados de depósitos bancários ou CDBs, descrito em outro vídeo, as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente, e também da renda fixa privada, como debentures, CRIs e CRAs, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, elementos que descreveremos em próximos vídeos. Qual é a relação entre a taxa Selic e o CDI? A relação entre a taxa Selic e o CDI é bem estreita. Como mencionei, a taxa CDI tende a acompanhar de perto a Selic, apenas 0,1% menor a taxa Selic. Isso acontece porque os bancos ajustam suas taxas de empréstimo diário com base na taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Portanto, quando a Selic sobe, o CDI também tende a subir, e quando a Selic cai, o CDI também cai. Isso afeta diretamente o rendimento de vários investimentos de renda fixa, que têm sua rentabilidade atrelada ao CDI. Mas por que a Selic e o CDI são tão importantes? Primeiro, a Selic é a principal ferramenta de política monetária para controlar a inflação. Segundo, tanto a Selic quanto o CDI servem como referência para praticamente todas as outras taxas de juros da economia, impactando diretamente o custo do crédito e o retorno dos investimentos. Para os investidores, entender esses indicadores é fundamental para tomar decisões mais informadas. Por exemplo, em um cenário de alta da Selic, investimentos em renda fixa tendem a se tornar mais atraentes. Por outro lado, em um cenário de baixa da Selic, pode ser interessante diversificar para ativos de maior risco, como ações, que podem oferecer retornos mais elevados.
Ciclos de alta e baixa da taxa Selic. Vamos falar um pouco sobre os ciclos de alta e baixa da taxa Selic. Ciclos de alta geralmente ocorrem quando a inflação está acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Nesses períodos, o Banco Central aumenta a Selic para encarecer o crédito e, assim, reduzir o consumo e a pressão inflacionária. Já os ciclos de baixa da Selic ocorrem quando a inflação está controlada ou abaixo da meta e a economia precisa de um estímulo. Reduzindo a Selic, o crédito fica mais barato, incentivando o consumo e os investimentos produtivos, o que ajuda a impulsionar a economia. E aí, gostou de entender mais sobre a taxa Selic, o CDI e a relação entre eles? Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima e bons investimentos!